Então agora nós começamos de fato a entrar no mundo da odontopediatria e da fonoaudiologia, onde a gente caminha juntos muitas vezes, e é o que é o mundo da fala. Muitas vezes o odontopediatra está com a criança no consultório e o odontopediatra hoje vê o paciente muito antes do fono. O paciente não vai no fonoaudiólogo para fazer prevenção, ele não vai lá para saber, olha, Sibeli, eu tô aqui para saber se está tudo bem fonoaudiologicamente falando, né? Então o dentista ele vê a criança muito cedo e às vezes ele pode pensar, nossa, mas será tem alguma coisa estranha com a fala desse paciente? E aí por isso que eu fiz a questão de diferenciar voz, linguagem e agora fala, e dentro da fala a gente tem dois aspectos muito importantes. Eu não vou explicar, a gente não vai conversar exatamente sobre fonética e fonologia, mas para saber que existem dois ramos diferentes de atuação dentro da fonoaudiologia com relação a esses processos de aquisição dos sons da fala e da forma como a gente os produz. Então, nós temos aqui essas tabelas são ótimas, principalmente essa de cima, que é um quadro de correspondência fonêmica, o que é esperado para a aquisição de cada som. É claro que existe uma individualidade na aquisição, isso pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas é mais ou menos a ideia que se espera. Então, olha lá, com 3 anos de idade, a criança já fala todos esses sons aqui. O F, o V, o S, o Z, o P, o T, o N, o B, o M. E com 4 anos e meio, 4 anos, olha, a criança já fala praticamente todos os sons, ou deveria falar praticamente todos os sons da língua que ela está inserida. Então, de novo, aquela história de que esperar para ver, espera completar 5 anos, porque ele vai falar, de novo isso cai por terra. Então, se tem uma criança que troca muitos sons, com 4 anos, é uma criança que a gente já pode sim fazer a avaliação. Então vamos pensar na diferenciação. A linguagem é o macro, a criança que não fala, ela não se comunica, é uma criança que não tem intenção, ou então é aquela criança que precisa de tradutor, a mãe traduz tudo que ela fala, ninguém entende. Essa criança ela deve ir bem antes, ser encaminhada bem antes. E aqui a gente tem as trocas de fala, e algumas são esperadas, então é normal que as crianças troquem alguns sons, tanto que a gente tem essa hierarquia e essas trocas elas podem de fato acontecer, mas a gente espera que com 4 anos, por volta de 4 anos e pouco, a criança já tenha quase todo o seu quadro de sons adquirido, com exceção de um, que é o que normalmente aí sim a gente pode esperar até os 5 anos, quando é exclusivamente ele, que é o R do barata e do prato, e até o encontro consonantal com L também, porque esse é o som mais complexo do português que a gente tem para pronunciar e para falar, e exige muitas vezes uma maturação que a criança demora um pouquinho mais. Então, às vezes a gente espera assim, quando é exclusivamente até os 5 anos, e é muito engraçado porque os pais às vezes levam antes por outras questões e falam, não fala o R, vamos trabalhar para estimular, e eu sempre falo, não, vamos esperar a hora certa para a gente trabalhar, vamos dar o tempo da natureza agir corretamente. E às vezes eu ligo para saber, e aí, como é que tá? E o pai fala assim, não, começou a falar, fez 5 anos e foi aquilo, começou a falar mesmo. Então, mas outros casos não, e aí sim, a partir dos 5 anos, então a gente tem a indicação de fazer a terapia quando é exclusivamente com R. E eu estou falando dele porque é bastante comum que crianças, é até bastante comum que crianças cheguem aos 5 anos não falando esse som. Mas lembrando que outras trocas, então a gente precisa verificar antes. E tem uma troca são vários, nós temos 6 pares de sons no português. Então eu vou falar para vocês o P e o B, o T e o D, o F e o V, o S e o Z, o X e o J e o K e o G. E eu quero que vocês façam comigo em casa, vocês fazem aí, eu faço aqui um teste para a gente verificar uma coisa muito importante. Nós vamos fazer o som do F e do V. Para isso a gente vai colocar a mão aqui no pescoço,